Glória a Deus, que bênção. Vamos orar, mesmo sentado como vocês estão, e vamos agradecer pelos dízimos e ofertas. Paizinho, nós reconhecemos que toda boa dádiva, Pai, vem do Senhor. E Deus, quando estamos aqui devolvendo parte daquilo que o Senhor tem nos dado, fazemos isso em reconhecimento, Pai, de que tudo vem de Ti. Deus, tudo é Teu. E devolvemos, é só parte, Deus, daquilo que o Senhor nos pede para devolvermos. Mas assumimos o compromisso de não apenas sermos fiéis naquilo que depositamos diante do Teu trono de graça para o sustento, Pai, da Tua obra, mas também fiéis naquilo que fica em nossas mãos, para usá-los segundo os propósitos do Teu reino, a fim de que o Teu nome seja glorificado, Pai, em cada parte daquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, dizer que eu fui longe agora nesse último hino que cantamos, hein? Quando adolescente, nós tínhamos um conjunto masculino, né, em nossa igreja, e uma das músicas que o conjunto masculino cantava era esse hino, não é? Então eu viajei aqui, né? Fui longe, foi bom demais. Muito bem, irmãos, eu queria que vocês me acompanhassem na leitura que quero fazer aqui, do texto de 1 Coríntios capítulo 15. A celebração da Páscoa, ela é muito mais significativa do que qualquer outra celebração que a gente possa fazer. O pastor Davi já nos conduziu no início deste culto, em cada momento, não é? Afirmando sobre a pessoa de Jesus e como Jesus de fato faz diferença em nossas vidas. E a gente vai entrando, às vezes, meio que no automático, né? E aí deixa de celebrar como deveria celebrar. Mas eu queria nesta manhã provocar os irmãos a partir desse texto, a fim de que a gente possa realmente refletir sobre como é importante a celebração da Páscoa. Não essa Páscoa comercial que foi criada e inventada, mas a Páscoa bíblica, não é? A Páscoa a partir da revelação divina que tem em Jesus Cristo o seu ápice e a sua expressão mais aguda do que de fato é a Páscoa. Então eu queria que você me acompanhasse a partir do verso 13, aí de 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, eu vou ler a partir do verso 13 até o 19, queria que você me acompanhasse, quando Paulo vai dizendo assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã também a nossa fé, ou digo, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem, perderam-se. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, diz outra versão. Na minha versão que estou lendo, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Vamos orar? Paizinho, esta é a Tua palavra viva, eficaz, poderosa,
palavra capaz de produzir, Pai, em nós algo poderoso, algo maravilhoso, sobrenatural. Ela tem o poder, Deus, de nos vivificar, de nos renovar. O poder, Senhor Deus, de nos levar a compreensões e entendimentos nunca antes, ó Deus, percebidos ou tidos. Por isso, nós clamamos, Pai, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. De nós que estamos aqui no templo, mas de cada pessoa que nos ouve, seja de casa ou em qualquer momento futuro. Pai, que esta palavra provoque em nós uma reação, Pai, poderosa, a fim de que possamos nos alinhar com os Teus propósitos, a Tua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar provocando da seguinte maneira. Você imagina, irmão, você acorda um dia, liga a TV, e está lá na IBNM News a seguinte notícia. Arqueólogo fulano de tal descobriu a tumba de Jesus e um cadáver onde havia dito não deveria haver. Essa notícia se espalha pelo mundo, chega a todas as pessoas, e agora então decide-se ou sabe-se que de fato o corpo de Jesus foi encontrado. Você imaginou como seria essa situação? Você já parou para pensar sobre isso? Tem um filme que retrata exatamente esta situação, O Mundo em Trevas. E lá, o arqueólogo então, ele descobre a tumba e solta essa notícia. As pessoas ficam em polvorosa. Tudo aquilo que foi alicerçado sobre a verdade de que Jesus Cristo estava morto havia sido ressuscitado, desmoronou. A notícia se espalhou pelo mundo todo e as pessoas ficaram em polvorosa porque agora não tem mais razão dessa fé. Uma mentira que se arrastou por 2.000 anos. Você pode imaginar um mundo assim, uma situação assim? Mas é interessante que lá no filme a história termina com esse arquiteto já no leito de morte confessando: a tumba estava vazia. O final do filme, ele relata que mentiu. De fato, Jesus havia ressuscitado. E a partir disso, quero, olhando para o texto lido, refletir com os irmãos sobre as implicações da não ressurreição de Jesus. Se Cristo não houvesse ressuscitado, se Cristo não houvesse se Cristo não houvesse ressuscitado, quais seriam as dificuldades que nós deveríamos enfrentar? É nesse contexto que Paulo está escrevendo, e esta é a provocação que o apóstolo Paulo faz, a fim de que a igreja de Corinto possa de fato perceber o valor da ressurreição, a importância da ressurreição, e que a ressurreição para a pregação do cristianismo é fundamental. Sem ela não há cristianismo. E eu digo isso, irmãos, a partir da ótica de que eu e você, servos de Jesus, filhos de Deus, discípulos do Mestre, não podemos permitir que a Páscoa seja celebrada, seja ensinada e vivida de uma forma que não fique evidente a ressurreição de Jesus. Por isso eu disse e repito, a ressurreição é mais importante para a mensagem do cristianismo do que qualquer outra. Porque sem a ressurreição não há veracidade no ensino do cristianismo. Então eu queria que você me acompanhasse aqui e, olhando para o texto bíblico, nós pudéssemos refletir sobre quais são as dificuldades que teríamos se Jesus não tivesse ressuscitado. Primeira delas, Paulo lista aí no verso de número 14. A pregação evangélica seria inócua, vazia, sem sentido. Você imagina o que acontece nos púlpitos, o que acontece nos cultos espalhados por todo o planeta?
todos os dias, todas as semanas, não é? A partir das igrejas cristãs, é pregada uma mensagem, a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho. E eu já falei outro dia aqui que não é Evangelho, boas novas, são as notícias de Deus a respeito do reino dele. O reino que foi trazido até nós, o reino que foi implantado neste mundo. Um reino que não é limitado, que não tem fronteiras, não é? Que não tem limitação do tempo. Esse reino é eterno. Conceber que Jesus não ressuscitou, ou a ideia de que Jesus não tivesse ressuscitado, significaria dizer que esta pregação ela é vazia. Agora eu pergunto a você, será que tem alguém interessado em que esse tipo de mensagem seja pregada, ensinada? É claro, o inimigo de nossas almas tem esse interesse, e ao longo dos séculos, as pessoas têm tentado de todas as formas, principalmente no meio científico, negar a existência de Jesus, negar a existência do Cristo histórico, principalmente negar que Ele ressuscitou. Mas aleluia, Jesus ressuscitou. O que Paulo está dizendo aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria, irmãos, sem sentido. A nossa pregação, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a pregação que a igreja cristã, ao longo desses 2000 anos tem feito, só tem sentido porque o nosso Cristo, porque o nosso Deus não é um Deus morto, Ele vive, aleluia. Isto é a Páscoa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã, vazia, sem sentido. Então, aleluia, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Isto é Páscoa. A segunda dificuldade que nós teríamos se Jesus não tivesse ressuscitado, está no verso aí 14, mas também no 17, baseado nesses dois versículos. A fé cristã seria vã. Você imagina você dizer, eu creio em Jesus. Você não enche a boca para falar que você crê em Jesus? Sim ou não? Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus mudou a minha história. Eu não sei a história de vocês, mas a minha história Jesus mudou. Tem mais alguém aí que teve a história mudada por causa de Jesus? Jesus mudou a minha história. Ele mudou a minha sorte. Você imagina conceber a ideia de que Jesus não está vivo, que Ele não vive eternamente, que Ele não está à direita do Pai? Conceber a ideia de que o cadáver dele está ali? Portanto, irmão, irmã, querido, querida, entenda, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, como é vã a fé de tantas pessoas que seguem outras crenças. Nesse ponto eu preciso dizer a você, sem medo de errar, e exortá-lo a não ter medo de declarar esta fé. A única fé viva é a fé em Jesus Cristo. Qualquer outro tipo de manifestação de fé, em qualquer outro indivíduo, coisa, não é? Elemento, qualquer outro tipo de fé é morta, mas a fé em Jesus Cristo é viva, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, a fé cristã, seria vã. A terceira dificuldade que Paulo lista nesse texto é que se Jesus não tivesse ressuscitado, as pessoas a qual Jesus apareceu, eles seriam mentirosos. Porque você deve se lembrar que Jesus apareceu a várias pessoas, lembra? Nesses períodos de Páscoa, a gente dá mais ênfase a isso, não é? Mas ele apareceu a Maria, às Marias, né? Apareceu aos discípulos, lembra dos discípulos que vão até o túmulo? Apareceu aqueles dois a caminho de Emaús, mas ele apareceu aos 12, ele apareceu, não é, aos 120, ele apareceu às pessoas, ele apareceu àquela igreja
que estava ali no início, ele apareceu a cerca de 500 pessoas, antes de subir aos céus e ser recebido na glória. Logo, irmão, se Cristo não ressuscitou, aqueles irmãos são mentirosos, são falsas testemunhas. Nós vivemos um tempo tão difícil, em que testemunhos verdadeiros são desprezados e testemunhos falsos são validados. Essa tem sido a agenda da humanidade nos dias de hoje. Para defender interesses, não é? As pessoas, elas estão pervertendo a justiça. Mas nós somos daqueles que valorizam, defendem o testemunho verdadeiro, a justiça de fato. Portanto, se Cristo não tivesse ressuscitado, aqueles irmãos seriam mentirosos. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está mexendo com a igreja de Corinto, dando um chacoalhão na igreja, dizendo: olha, a ideia de que Jesus não ressuscitou, a ideia de que não existe ressurreição, é combater a mensagem do cristianismo, a pregação do cristianismo, porque torna esta pregação uma pregação vazia, torna a fé desses que a seguem vã, mas também fazem das testemunhas pessoas mentirosas. Você imagina você chegar diante de um tribunal, dar o seu testemunho, você assistiu a cena em questão, você viu, você sabe identificar, você dá o seu testemunho e o seu testemunho não ter valor? As pessoas olharem para você e dizem: não, está errado, isso aí não é verdade. Você viu, você estava ali, mas você dizer: não, não é verdade. O que Paulo está dizendo é que admitir que ressurreição não existe, que Jesus Cristo não ressuscitou, significa dizer que as Marias mentiram, que os discípulos mentiram. Significa dizer que aqueles amados que estavam diante de Jesus, significa dizer que Tomé, que tocou nas feridas de Jesus, mentiu. É interessante que a mensagem do cristianismo, mais do que nunca em nossos dias, tem sido de todas as formas forçada para que as pessoas a absorvam como sendo uma fábula. E não faltarão pessoas para incutir na mente dos seres humanos a ideia de que a pregação do Evangelho é inútil, porque negam a existência de Cristo e negam, por sua vez, que Cristo ressuscitou. Mas, mais uma vez eu repito, Cristo ressuscitou, aleluia, Ele está vivo. Uma quarta dificuldade que nós teríamos, e que o apóstolo Paulo menciona aqui, é que nós permaneceríamos em nossos pecados. Perceba, irmão, que a morte de Jesus na cruz é maravilhosa. O fato dele ter sido levado para a cruz do Calvário e ali ter se entregado por nós, ter sido morto em nosso lugar, é tremendo, é poderoso. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria poder sobre a morte. Logo, ainda estaríamos nós presos em nossos pecados. Então, significa dizer que mais do que a morte de Jesus, a ressurreição, aleluia, é a identificação do cristianismo. Amém, glória a Deus por um amém que veio aí. Porque às vezes a gente celebra tanto a morte e se esquece que é a ressurreição quem traz com ela a vida. E é isso que Paulo está dizendo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, irmãos, é o fato de que Jesus levantou ao terceiro dia
que dá a mim e a você a certeza, a convicção de que nós fomos lavados, redimidos e que nós fomos libertos do poder do pecado para todo sempre. Aleluia! E porque Jesus ressuscitou, nós carregamos conosco a esperança de que um dia também ressuscitaremos. Esta é a mensagem do Evangelho. É por isso que eu e você não tememos a morte, porque nós sabemos que servimos a um Deus vivo, a um Cristo vivo, e porque o Cristo a quem seguimos, porque a nossa religião é uma religião viva, e a nossa religião tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Eu e você podemos ter a convicção e a certeza de que ainda que a gente passe pela morte física, nós não ficaremos lá, nós nos levantaremos quando a sua voz ecoar e nos chamar. Aleluia, glória a Deus. Todos bonitinhos, eu magrinho, de cabelo, coisa mais linda. Se Cristo, é milagre, bonitinho, de cabelo. Se Cristo não ressuscitou, nós estaremos ainda perdidos e condenados em nossos pecados. Por isso, irmãos, a Páscoa é celebrar a ressurreição de Jesus. No dia de hoje, não permita que nada tire da sua mente, do seu coração, este valor, essa certeza: Jesus está vivo. E isto é motivo para celebrarmos. E é por isso que eu gosto de dizer que a Páscoa não é a celebração de um final de semana, mas a Páscoa é a celebração de todos os dias na vida de um cristão. Porque Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, eu e você, todos os dias podemos ter a certeza de que os nossos pecados foram cancelados pelo poder da vida que há em Cristo Jesus. Aleluias. Por fim, quinta e última dificuldade que nós teríamos se Cristo não tivesse ressuscitado. Os que morreram em Cristo permaneceriam mortos. Nós não teríamos a esperança da ressurreição que falei agora. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter a esperança da ressurreição. Nós nos reencontraremos com os nossos irmãos, não em consciência, né? Porque às vezes algumas pessoas ficam imaginando: quando a gente virar no céu, a gente vai lembrar. Não vai lembrar, irmão. Você tem essa esperança, esqueça. Não vai lembrar de coisa ruim, né? Só vai ter coisa boa. Mas console-se. A sensação da presença de Deus é a sensação de todo o bem-estar que você possa imaginar. E quando você pensa assim: vou reencontrar meu pai, minha mãe. Ok, essa sensação boa de reencontro você vai ter lá no céu, fique tranquilo. Não vai lembrar que era seu pai e sua mãe. Porque se você lembrar, você ia lembrar das tristezas. E a Bíblia diz que lá não haverá mais tristeza, ranger de dente, choro. Então, irmão, eu quero que você perceba que a mensagem do Evangelho, sem a verdadeira Páscoa, não tem sentido. E a verdadeira Páscoa é o Cristo ressurreto. O poder da Páscoa não está na sexta-feira. O poder da Páscoa está na manhã de domingo. O poder da Páscoa está no túmulo vazio. O poder da Páscoa está no fato de que Jesus está vivo. Aleluia. E porque Ele está vivo, nós podemos celebrar a certeza de que os nossos irmãos que descansam no Senhor, um dia se levantarão. E nós poderemos estar com eles novamente e eternamente estaremos com eles na glória. Aleluia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos irmãos não poderiam se levantar dos mortos. Mas porque Cristo ressuscitou e vivo está, todo aquele que está debaixo da terra, todo aquele que está sepultado, apenas dorme, porque um dia levantará e estará na presença do Senhor. Quero concluir
esta reflexão falando sobre uma curiosidade da história. Para os estudiosos, aqueles que gostam, né? Há uma catedral anglicana lá em Londres, chamada Catedral de São Paulo. E esta catedral passou por vários desastres. Um deles foi um incêndio que aconteceu em 1666. E ela passou por várias reformas, mas após esse incêndio foi trazido para restaurar, não é, aquela catedral, um famoso arquiteto da época. Esse camarada, ele projetou, né, trabalhou em mais de 50 templos na época. Christopher Wren, coisa do gênero, professor, me perdoe pela pronúncia. Mas esse arquiteto, é interessante que ele reconstruiu a Catedral de São Paulo, e naquele período, essa reconstrução, é bom que se diga, durou 35 anos. Mas ele deu um toque especial. Dos escombros, não é, da primeira construção, ele retirou uma pedra e fez questão de usá-la em lugar estratégico. Uma pedra que havia nela a seguinte inscrição em latim. Já vou dizer a vocês em português, tá? Estava em latim, mas dizia o seguinte: eu me levantarei novamente. Aleluia. Esta é a base da fé cristã. Eu me levantarei novamente, porque o meu Deus, o meu Cristo, está vivo. Esta é a nossa grande e inabalável certeza. Nós nos levantaremos novamente, porque o nosso Cristo está vivo. E se Ele voltar agora, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pensasse comigo sobre o valor da celebração deste dia. Sabe, querido, o mundo, no sentido bíblico, não é? Essa sociedade organizada como tal, e que se coloca contra o Deus eterno, ela cada vez mais tem colocado situações, propostas, que tentam nos afastar da essência do verdadeiro cristianismo, da essência da verdadeira fé. Então é muito fácil nós encontrarmos situações, circunstâncias em que somos induzidos a uma prática que não bíblica. E aqui eu não quero nem valorizar demais o chocolate. Eu quero crer que você, ainda que dê chocolate para os teus filhos, netos, você o faz ensinando-os de fato o que significa. É só um doce que nessa época se costuma dar, mas ele nada tem a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu não quero nem entrar no mérito de outras nuances desta comercialização, mas eu queria principalmente falar ao seu coração nesse momento e apelar ao seu coração para o fato de que você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, se atenha ao fato de que você está celebrando nesse domingo a essência do que é o cristianismo, Jesus Cristo vivo. O que Paulo está dizendo, gente, se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição, logo Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, todo o resto é sem sentido, é inócuo. Então ele está dizendo, gente, povo de Corinto, e o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, ecoando pelos séculos dos séculos e chegando até nós, este apelo, esta palavra, esta exortação de dizer: e
Igreja Batista no bairro Novo Mundo se Cristo não ressuscitou? Sua fé é sem sentido, sua vida é sem sentido, o que você está fazendo é sem sentido. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, devemos celebrar nesse dia o fato de que Jesus está vivo, aleluia. A tumba, o túmulo está vazio. O nosso Senhor, o nosso Mestre está vivo, e porque vivo está, eu e você precisamos viver de fato a vida de Cristo. Melhor, deixar que Ele viva essa vida em nós e através de nós. Esta é a verdadeira celebração da Páscoa. Oremos. Paizinho, eu e os meus irmãos estamos aqui diante do Senhor, e Deus, nesta manhã tão gloriosa, nesta manhã tão abençoada, mais uma vez, nós queremos glorificar o Teu santo nome. Glorificar, Pai, o Teu santo nome, por Cristo Jesus, Teu Filho, que não apenas morreu, Pai, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, o poder da morte, e tudo aquilo que ela trazia consigo. Pai, nós Te louvamos, porque em Jesus somos novas criaturas. Nós Te louvamos porque em Jesus temos a esperança de vida eterna, Pai. Nós Te louvamos porque em Jesus podemos celebrar Páscoa todos os dias, porque Ele é o Cordeiro do Senhor, que tira os pecados de nós e de todo o mundo. Portanto, Pai, honras, glórias e louvores eternamente rendemos a Ti, por Cristo Jesus ressuscitado. Amém, amém e amém.